Senhoras e senhores, o arquivo 7 apresenta temática bíblica, a prova a assinatura de Deus. Título de hoje: a Bíblia, um banco de dados matemáticos. E das pessoas, principalmente os cristãos, ignoram isso, que a Bíblia é também um banco de dados matemáticos. Com isso, eu não estou me referindo aos números que são citados na Bíblia. Também não estou me referindo necessariamente porque a Bíblia é dividida em capítulos e versículos. Mas algo muito interessante, que não está à vista numa olhada superficial, é o que vamos conhecer agora. Antes da humanidade descobrir ou inventar os algarismos, já fazia cálculos. Nós já falamos sobre isso em capítulos passados. A ideia de inventarem 10 sinais para representar o algarismo veio muito tempo mais tarde, mas a ideia de cálculo já existia. Ou seja, a matemática sempre existiu. Agora a forma dela ser representada é que foi inventada pelos homens. O alfabeto surgiu antes dos algarismos. Ou seja, os sinais que representam o alfabeto, eles surgiram, foram criados, foram inventados antes dos sinais que representam o algarismo. A humanidade começou a escrever antes de saber desenhar os cálculos. Aí aconteceu o seguinte: 600 anos antes de Cristo, os gregos, que já tinham um alfabeto organizado, tiveram uma ideia brilhante de numerar cada letra do seu alfabeto, cada letra valendo com um valor numérico. Por exemplo, as 10 primeiras letras iriam valer de 1 a 10. O segundo grupo, de 10 ou de 20 a 100. E o terceiro grupo, de 200 até 800. E como eles fizeram essa numeração, já que eles não tinham sinais para o algarismo? Usavam ideias matemáticas. Colocavam uma pedra para representar o número 1. Alguns sinais que eles inventaram lá, primitivo, para representar o número 10 e assim por diante. Mas era muito complicado fazer cálculo com aqueles sinais primitivos. E atribuindo valores ao alfabeto, ficou muito fácil. Então, os gregos, de acordo com os arqueólogos, foram os primeiros a ter essa ideia de numerar as letras. Isso aconteceu no ano 600 a.C. Somente alguns anos mais tarde, por volta dos anos antes de Cristo, é que os hebreus vieram adotar essa mesma ideia. Os hebreus, os povos israelitas. Aqui nós temos, por exemplo, essa imagem, o alfabeto hebraico. Olha as primeiras letras aí, Aleph, Bet, Gimel, Dalet e assim por diante. E ao lado de cada letra hebraica tem um valor numérico. Essas tabelas você encontra facilmente em qualquer livro sobre a história da matemática, mostrando a forma que os povos antigos usavam para calcular. Aí, usando o modelo dos gregos, os hebreus fizeram a mesma coisa. Observe que está numerado de 1 a 10, aí de 10 a 100 e de 100 a 400. Porque o alfabeto hebraico contém 22 sinais. Aí ficou muito mais fácil fazer conta. Em vez de fazer todo aquele malabarismo de sinais para representar um cálculo, os hebreus pegavam letras. Se eu quisesse fazer, por exemplo, 30 mais 7, eu usava a letra Lamed, que representa o 30, e a letra Zayin, que representa o 7. Pronto. Ficou fácil mais fazer cálculo. Com essa integração, valores numéricos a alfabeto, a humanidade deu um avanço muito grande no conhecimento, que ficou ainda mais fácil quando inventaram os algarismos. Bem, e essa ideia de numerar as letras, que muita gente pensa que foi obra de cabalista, de ocultista, sei lá. Não, isso aí foi uma ideia prática, usada principalmente por comerciantes para facilitar a vida. Só que com isso, alguém começou a descobrir o seguinte: se cada letra hebraica tinha um valor numérico, consequentemente, toda palavra tinha um valor numérico. Por exemplo, a palavra Elohim, que significa Deus, em hebraico. Cada letra aí tem um valor numérico. Nós temos ali a letra Aleph, que vale 1, a letra Lamed, que vale 30. Aí nós temos a número 5, Re, a que vale 10, Iod, que é a menor letra do alfabeto hebraico. E por último, a letra que vale 40, Me.
Em hebraico, repito, se lê e se escreve da direita para a esquerda. Então, Elohim, somando tudo, tem um valor numérico de 86. A Bíblia foi escrita também em grego. E no Novo Testamento, escrito em grego, usa o alfabeto grego, que também é numerado, como eu falei. Os gregos numeraram antes dos hebreus. Aí, se nós pegamos qualquer palavra grega, por exemplo, o nome Jesus, pega o nome Jesus, em grego se escreve normalmente como escrevemos hoje, os ocidentais da esquerda para a direita. Aí nós temos aí no grego Isos, a primeira letra, o iota, vale 10, e assim por diante. Somando o nome Jesus em grego, temos o valor numérico 888. Isso significa alguma coisa? Veremos mais adiante. Há indícios de que os escritores do Novo Testamento tinham conhecimento desses valores numéricos no alfabeto. Porque na época que foi escrito o Novo Testamento, tanto o alfabeto hebraico já era numerado quanto o grego, é claro. Veja, por exemplo, o nome Davi. O nome Davi, como foi escrito originalmente, eram 3 letras hebraicas, Dalet, Vav e Dalet. É fácil de calcular. Ou seja, o Dalet vale 4, o Vav vale 6, Dalet vale 4. Então o nome Davi, em hebraico, vale 14. Como é que nós podemos saber que alguns escritores do Novo Testamento tinham ideia disso? Mateus. Mateus, que escreve o primeiro evangelho, que está na ordem cronológica da Bíblia, ou na ordem lógica da Bíblia, ele começa assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí Mateus cita uma lista de pessoas de Abraão até Jesus. De Abraão até Davi foram 14 pessoas. Olha só, Davi aqui é o número 14. Em hebraico, Davi vale 14. Será que Mateus sabia disso? Aí Mateus ele destaca o número 14 no seu texto, como se ele soubesse. Ele escreveu: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até a Babilônia, 14. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. 14, 14, 14. Será que Mateus queria chamar a atenção dos judeus para a grande conexão entre Jesus e Davi? O 14º nome da lista é Davi. Mateus cita 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações. Mateus cita somente 14 reis. E o único que é chamado de rei é Davi. 14. Bem, outra prova de que os escritores do Novo Testamento tinham conhecimento de que as letras eram numeradas é o famoso texto sobre a besta. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666, ou 666. Ora, desde quando um nome tem valor numérico? Na nossa cultura, nomes não têm valor numérico, porque as nossas letras não são numeradas, a não ser pela ordem cronológica, ou a ordem lógica delas. Mas João, que escreve o Apocalipse, diz que o anticristo será um homem, e o nome dele, quando somado, vai dar 666. Somado em que língua? Bom, pode ser hebraico ou grego, que eram as duas línguas numeradas dos tempos antigos. Enfim, meus amigos, a Bíblia foi escrita com 2 línguas alfanuméricas. Grande parte da Bíblia foi escrita em hebraico, outra parte em grego e uma pequena parte em aramaico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que se tornou uma língua alfanumérica. O Novo Testamento foi escrito em hebraico, que se tornou uma língua alfanumérica. Cada palavra da Bíblia pode ser convertida num valor numérico. Isso não é invenção de religioso ou de místico. Isso foi uma criação de prática de comerciantes, principalmente, para facilitar os cálculos. Será que Deus usou esse sistema para autenticar a sua palavra? Eu quero nos próximos capítulos.